Bom, então, o que é a Escola de Frankfurt? Né? Então, antes de a gente entrar na Escola de Frankfurt direto, eu vou falar um pouco, vou fazer um pouco, fazer uma pequena introdução no assunto, tá bom? Então, vamos imaginar aí, pessoal, na época do Iluminismo, época um pouco antes da Revolução Francesa, e havia, então, um filósofo, um grande pensador na época, que foi Immanuel Kant. E ele escreveu um livro chamado Crítica da Razão Prática. Nesse livro, ele faz uma junção, né, de dois pensamentos que estavam em alta na época, que era o racionalismo e o empirismo. E eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Vai ser bem rápido. Ele junta essas duas ideias e escreve dois livros, e um deles é a Crítica da Razão Prática, onde ele mostra, né, como a razão ela deve orientar as nossas ações, tá? E ele cria, né, essa visão de crítica, de nós fazermos uma análise crítica, termos uma visão crítica, um pensamento crítico. Então, depois dele, vem, então, Hegel, que estuda Kant por mais de 10 anos e cria um outro pensamento, tá? Ele deu origem aí à dialética histórica. O que é a dialética histórica? Então, para Hegel, né, ele pegou a ideia da crítica de Kant e ele criou a ideia de que um estilo de vida, um pensamento é uma tese, né? E essa tese, ela só se desenvolve quando existe uma crítica, um outro pensamento oposto, que vai entrar em combate, né, em confronto com essa tese, que seria uma antítese. E daí, quando as duas entram não vou dizer em união, mas assim, quando o melhor das duas sobressai, então existe uma síntese, certo? E para Hegel, é assim que a inteligência do homem vai se evoluir dentro da história, dentro do tempo. Então, essa síntese, né, se torna, então, uma tese, a próxima tese, e daí vai surgir, então, uma outra antítese, e, né, vai se contrapor a essa tese, e depois, então, surge uma síntese a partir das duas. A partir do confronto das duas ideias. E, novamente, a síntese passa a ser, então, a nova tese, e assim por diante. Então, para Hegel, a inteligência humana, ela vai se desenvolver, né, através da história do tempo dessa forma. Isso torna as coisas muito relativas, ou seja, você não tem uma verdade única, né, que seja verdadeiro para sempre. Então, para Hegel, a verdade, a realidade, ela sempre vai mudar, porque sempre vai surgir uma antítese e depois uma síntese, né? Daí dessa síntese vai se tornar uma tese e assim por diante. Então, nada fica estável. Então, começa aí um pensamento que vai deixar tudo relativo. Então, com base nos dois pensamentos da razão, que nós temos que ver o mundo através da razão, e que tudo é relativo, que as coisas vão mudando, né, que as ideias vão se sobrepondo, surge Feuerbach. Feuerbach é o criador, né, do termo alienação. Então, ele faz essa análise crítica de Kant, né, no cristianismo, na religião. E ele começa, então, a fazer um estudo e ele escreve um livro que mostra, né, no pensamento dele, que Deus é reconhecido pelo ser humano, porque Deus está no ser humano. Mas ele vai mais além. Ele diz que, na verdade, o ser humano é Deus e que o ser humano criou um Deus exterior. Então, para Feuerbach, Deus, o nosso Deus, que a gente acredita, não existe. É uma criação da humanidade.
E a humanidade, ela não aceita a sua posição, né, de ser um ser divino, e cria um outro ser, né, e daí a humanidade, então, ela fica alienada a sua posição, assim, de servir esse Senhor, Deus. Então, para Feuerbach, ele acha que a alienação é quando você, mais ou menos assim, você não está fazendo a sua função no seu papel. Você está se deixando ser controlado por uma figura, né? E daí você fica alienado àquela posição. Então, nós temos aí o pensamento, né, a fundação, a base para a próxima etapa, que é o pensamento, a teoria de luta de classes aí, de Moses Hess, Karl Marx e Friedrich Engels. E Moses Hess, no início, ele estava junto com Karl Marx e Friedrich Engels, mas ele acabou se separando dos dois, e fica somente Karl Marx e Friedrich Engels. E eles começam, então, um estudo que vai dar origem seria, bom, eu vou explicar um pouco melhor. Seria o quê, gente? Uma junção do que a gente viu, uma junção de Kant, uma junção, né, do Hegel, né, e então, para eles, a tese lá, né, de Hegel é o quê? A tese e a antítese não são só pensamentos, mas parte da sociedade. Então, ele acha, por exemplo, que antigamente, né, existia, por exemplo, a aristocracia romana, e daí surgiu a plebe, que seriam os judeus, os cristãos, né, no início, e daí entram em confronto com a aristocracia, e vencem a aristocracia, né, e se sobrepõem, e surge uma síntese, que é o cristianismo. Do cristianismo, na Idade Média, vira feudalismo, então é a nova tese, e os camponeses, a antítese. Os camponeses, com o tempo, começam a ganhar dinheiro com suas lojas, certo? Com os seus trabalhos, e entram em confronto com o feudalismo, criam uma nova etapa, que é a burguesia. Então, a burguesia fica sendo a nova tese, e a burguesia, então, controla o proletariado, que é a nova antítese. Então, para Karl Marx e Engels, eles acham que vai ter aí uma revolução, né, uma revolução do proletariado. E essa revolução vai dar origem a uma outra sociedade. Então, eles escrevem sobre a revolução do proletariado, que seria a nova síntese, escreve um manifesto comunista. E para eles, esse novo mundo vai ser um mundo que, a princípio, né, vai ter um Estado que controla tudo, que vai dividir todas as propriedades, e depois todo mundo vai ser igual, né, e esse seria, né, o paraíso aí comunista, certo? Então, muitas pessoas ficaram esperando, né, isso acontecer, mas eu vou voltar um pouquinho. Essa revolta do proletariado, ela não acontece. O que acontece, na verdade, é a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi uma luta entre proletários, né? Você tinha aqui trabalhadores da França, da Inglaterra, lutando contra trabalhadores da Alemanha, né? Do Império Austro-Húngaro. E os comunistas, eles ficaram meio sem entender, né? Poxa, mas como que vai acontecer, né? Essa revolução do proletariado. Então, acabando a Primeira Guerra Mundial, acontece a revolução na Rússia. E surge aí, né, a União Soviética. Mas os comunistas do mundo, aqueles que estavam lendo, né, os teóricos comunistas, marxistas, eles estavam acompanhando essa revolução. Vamos ver se vai dar certo.
E muitos que foram para lá começaram a perceber que, primeiro, Lenin, né, durante a ditadura de Lenin já tinha morrido 5 milhões de pessoas. E depois, quando Stalin entrou em poder, ele começou a matar todos os seus adversários, pessoas que eram consideradas do partido, e começou a perseguir com um braço de ferro, né, com a mão de ferro, todo mundo que era contra ele. Então, mesmo os comunistas da época começaram a perceber que a coisa não estava dando certo. Mas, né, Stalin chegou a matar 20 milhões de pessoas. Então, muitas pessoas se desiludiram com o comunismo, né, começaram a ver aí outras formas. Surgiu a escola austríaca de economia, se contrapondo, né, ao sistema comunista, e também houve uma melhora para o proletariado. Muitos trabalhadores começaram a ter condições, né, de comprar suas casas, houve uma melhora na Inglaterra, houve um maior desenvolvimento, né, econômico, muitas pessoas estavam felizes de serem empregados, e começaram a ver, os comunistas começaram a ver, não vai ter essa revolução, né, o pessoal está quieto, está alienado, né, está alienado por quê? Então, começa aí, então, uma busca, né, dos filósofos socialistas, comunistas, para entender, então, o que deveria ser combatido nessa revolução. Então, era contra a burguesia ou era contra alguma outra coisa? Então, dois blocos, na verdade, chegaram à mesma conclusão. Um é Antônio Gramsci, que morava na Itália, depois foi para a União Soviética, e lá ele mesmo acabou sendo perseguido pelo Stalin, e voltou para a Itália, e acabou sendo preso durante a época do Mussolini. Mas Antônio Gramsci, ele viu, né, ele escreveu aí, mesmo na prisão, uma série de cartas, que são chamadas de Cartas do Cárcere, e ele entendeu, né, que era preciso mudar a cultura para implantar nas pessoas a mentalidade socialista. Então, ele viu que Stalin estava mandando um monte de gente para a Sibéria, né, religiosos, pessoas que não concordavam com ele. Então, ele chegou à conclusão de que uma revolução armada, à força, não era a solução, que tinha que mudar a mentalidade das pessoas para que as pessoas pudessem ser felizes dentro desse ambiente socialista. Então, ele fala, né, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, né, não ataquem blindados, ataquem ideias. Ao mesmo tempo, sem contato, na verdade, com Gramsci, um outro grupo, lá na Alemanha, chega também a essa mesma conclusão. E esse grupo, que é a matéria, que é o assunto de hoje, na verdade, né, é a Escola de Frankfurt. Então, em 1923, Felix Weil, que é um filântropo e acadêmico alemão de origem argentina, fundou o Instituto de Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt. Fundou, juntamente com Georg Lukács, que era um filósofo marxista. E essa escola, ela foi, assim, eles compraram esse local, né, esse filântropo, e lá, então, eles reuniram vários estudiosos. Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, esses eram os integrantes, né, de maior destaque da Escola de Frankfurt, tá? Então, aqui nós temos psicólogos, psiquiatras, econômicos, professores, né, da Universidade de Frankfurt, todos eles eram professores da Universidade de Frankfurt, e eles eram, em sua maioria, judeus. Acho que todos eles eram judeus. Mas, assim, todos com doutorado, né, com livros publicados, e muito, assim, né, dentro da academia. Então, para ele, gente, o que acontece? Para o pessoal da Escola de Frankfurt, o que impedia do paraíso socialista ser realizado era a cultura ocidental. O que é a cultura ocidental? A cultura ocidental, ela é sustentada, né, pelo encontro de Jerusalém, Atenas e Roma, tá? Então, nós temos a ética judaico-cristã. Então, eu não estou nem falando de religião, tá?
Estou falando, por exemplo, das nossas leis. Então, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas têm um casamento monogâmico, né, com uma pessoa só. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura cristã. Então, a gente fala que o governo é laico, mas a cultura, ela está embasada no cristianismo, e por isso que as leis, elas são baseadas no cristianismo. E mesmo quando a gente fala que o governo é laico, ele é laico, né, que não tem religião, mas nós temos, assim, uma cultura que, mesmo se a pessoa não acredita em Deus, ela foi influenciada pela cultura judaico-cristã, pela ética, pelo que é certo e errado, então não pode roubar, né? Por quê? Porque está lá na Bíblia, desde o Antigo Testamento, certo? Então, tem várias questões do que é certo e que é errado, da moral que nós temos da cultura judaico-cristã. A filosofia grega clássica também, que fala sobre a procura da beleza, a procura da verdade, a procura da bondade, e o pensamento jurídico romano, como que o governo, uma república, mais ou menos, se estabelece, também veio de Roma. Então, uma ligação entre as três aí. Então, em suma, a cultura ocidental, ela reconhece uma moralidade objetiva, né? A gente tem claro o que é certo e o que é errado, a relação do homem com Deus, e a sua essência e seus direitos naturais, os direitos do ser humano como, né, um filho de Deus. E para o pensamento marxista, então, isso era o que deveria ser combatido. Também, para o pensamento marxista, a família ela é uma instituição burguesa que perpetua valores opressores. Ou seja, por que burguesa? Porque a partir do ponto, né, que a pessoa se casa, ela vai querer comprar uma casa, vai querer comprar um terreno, ela vai querer comprar, né, talvez um carro, móveis para casa, então ela vai trabalhar, né, vai gerar renda, vai querer ter um emprego melhor. Então, para o pensamento marxista, né, o fato de ter uma família a pessoa entra, né, numa roda que ela mantém um sistema capitalista, mantém um sistema, né, burguês, né, na visão deles. E a família é a entidade que cria os filhos de uma forma, estou falando assim do pensamento deles, né, de uma forma autoritária, gera adultos submissos, obedientes e dependentes. Então, em suma, a família replica o fascismo por causa do que ensina, né? Então, da maneira que ensina, né? Então, o pai é visto como um opressor fascista. E, baseando-se nesses pensamentos, então, a escola de Frankfurt, ela entendeu que deveria atuar para desfazer a educação que os filhos recebiam em casa. Isso já em 1935, tá bom, pessoal? E daí esse pessoal, né, então começou a escrever vários livros, artigos, só que chega a Segunda Guerra Mundial. E a maioria deles eram judeus em Frankfurt, né, então o que acontece, né, eles começam a ser perseguidos e eles fogem da Alemanha, lógico, com razão, né. Então, alguns vão para os Estados Unidos, alguns vão para a Suíça, então o Herbert Marcuse vai para a Suíça, o Friedrich Pollock vai para a União Soviética no início, e alguns vão para Nova York. Então, o instituto é fechado, né, ele se torna ali a Liga Nacional Socialista, e chegando em Nova York, então, pessoal, o Theodor Adorno, que é um desses filósofos, né, então, ele vai primeiro para a Universidade de Oxford, depois ele vira professor na Universidade de Columbia, ele também trabalhou na Universidade de Princeton e na Universidade da Califórnia. E o Theodor Adorno, então, ele escreveu muitos livros, tá bom, gente? Mas um deles, eu vou começar por essa ideia da dialética negativa. Então, o que é a dialética negativa? A dialética negativa, ela é
junta a ideia de Kant de crítica, né, de que você é inteligente, né, quando critica, e junta também a dialética, né, de que você tem lá uma tese, e daí você tem esse confronto com uma antítese, e daí vai surgir uma síntese. Então, para Adorno, as coisas devem ser criticadas, para que algo surja, algo melhor surja. Não sabe o que é, não sabe o que vai surgir, tá? Não se sabe, nunca se sabe o que vai surgir. Mas a ideia é que você critique. Então, eles saem da Alemanha, né, nazista, certo? Se reúnem em Nova York, vários deles. Aliás, desculpa, o Marcuse, ele trabalha na Universidade de Colômbia também, e alguns outros também trabalham na Universidade de Colômbia, na Universidade de Nova York. E eles escrevem, eles discutem, então, sobre a dialética negativa. Então, o Adorno, nesse livro, ele fala que os Estados Unidos, ele é tão racista, tão autoritário quanto Hitler, quanto a Alemanha. Então, ele mostra vários pontos na sociedade dos Estados Unidos, né, que mostrando, olha, vocês são racistas, vocês são autoritários, vocês são fascistas, tão fascistas quanto Mussolini, quanto Hitler. Então, não faz sentido pra gente, viu? Mas por que ele saiu da Alemanha, então, né? Por que ele tá lá nos Estados Unidos, sendo bem recebido, trabalhando na universidade? Mas a ideia deles é essa, é acusar, né, mostrar para o outro, assim, o que ele mais teme. Então, qual é o temor dos Estados Unidos? É ter uma ditadura, né? O temor maior dos Estados Unidos, na cultura americana, é de ter uma ditadura, de ter alguém, um tirano no poder. Então, ele mostra, né, olha, vocês são tiranos, vocês são ditadores, vocês são autoritários. Isso gera, gente, uma repercussão, assim, né, virou moda criticar. Então, você é inteligente quando você critica. Não precisa mostrar uma solução, mas você tem que criticar. Então, antes, a cultura, ela era assim, para você criticar, você tinha que conhecer muito bem, você tinha que conhecer todo o processo, né, do começo ao fim, para você mostrar o que poderia ser melhorado. Mas hoje não, hoje as pessoas simplesmente criticam. Então, começa a ideia do pensamento crítico, né, ter uma visão crítica, né, Paulo Freire falava muito sobre isso, né, de ter uma visão crítica, ter um pensamento crítico. Então, a Theodor Adorno, então, ele escreve mais livros, né, sobre a autoridade, sobre a personalidade autoritária. Então, sobre a personalidade autoritária do pai, sobre a personalidade autoritária, né, dos pais, do pai e da mãe juntos na família, dos professores, de todos os líderes. Então, não se pode mais ser autoritário, né? Tem que, aquela ideia, né, do pacifismo, né, de ser pacífico, de ser bonzinho, de aceitar tudo. Isso né, gera aí, né, a geração feminista, né, Beth Friedan, todos os outros, junta todo esse pensamento, né, que vai contra, né, a imagem autoritária, ou do marido, ou da igreja. Aí outra crítica também, da escola, dos pensadores que vieram da escola de Frankfurt, né, mais uma vez aí Adorno, Horkheimer, que era um outro alemão também que trabalhava com ele, foi a crítica da indústria cultural. Então, tudo que eles consideravam que era para a massa popular, que a maioria das pessoas gostavam, então era só para indústria cultural, era só para ganhar dinheiro, era só para manter o capitalismo. Então, mais uma vez, né, a gente tem lá a família, né, que mantém o capitalismo. E daí você tem aquilo que é considerado uma cultura popular, que para eles não há beleza na cultura popular.
Então, se você tem, né, um tipo de música que todo mundo gosta, né, que de repente fala lá de amor, né, uma música que fala sobre Deus, que fala sobre algo bonito, e daí aquela música estoura, todo mundo canta essa música, porque é algo bom, algo que te faz bem, algo bonito. Não, esse daí não tem crítica social, é uma coisa de mau gosto, é cafona, né? Então, é coisa popular, né? Não é de bom gosto, certo? Então, um filme, né, de bom gosto é aquele filme que tem crítica social, né, que mostra o que está errado no mundo, que faz você pensar, que faz você ter uma visão crítica. Então, por exemplo, né, você nunca vê um filme de romance onde termina tudo bem, todo mundo sai feliz do cinema, vencendo um Oscar, né? Então, os críticos de cinema, né, eles vão valorizar os filmes que têm uma crítica social, né, que apontam os males da sociedade. Então, tudo com base, né, nessa cultura que a gente chama aí de dialética negativa, de você ver e enxergar o negativo. Então, o Georg Lukács, que morava também na União Soviética, então os livros dele começam a chegar no Ocidente, e daí ele fala muito sobre a classe social, história e consciência de classe. Esses são livros que são, cada um desses escreveu mais de 10, 15 livros, tá? E são estudados nas universidades, em sociologia, filosofia. Então, a indústria cultural e sociedade, né, dialética do esclarecimento, a teoria estética. Então, o que é bonito, o que não é, né? Então, o que é arte, o que não é. Então, você vai num museu de arte moderna, você vê lá umas coisas estranhas, daí você tem que ler o texto para entender o que é, né? Mas se pensa, mas assim não é bonito, tem um significado, até o significado é interessante, mas não traz uma beleza, né? Então, por quê? Porque a ideia é criticar aquilo. Então, a ideia do fazer coisas só porque é bonito, porque é prazeroso de olhar, isso aí é cafona, né? Vamos deixar, né? Isso aí é uma coisa popular, é para massa, né? Interessante é você ter uma visão crítica do mundo. Então, tem até um documentário, né, que se chama O Fim da Beleza, saiu esse mês no Brasil Paralelo, que é muito interessante, que eles citam muito Adorno. E daí a gente chega aí no Herbert Marcuse, que escreveu esse livro que revolucionou uma geração inteira, gente, que é Eros e Civilização. Então, nesse livro, ele fala, né, ele é um psiquiatra, e ele faz um estudo da sociedade americana e diz que a sociedade americana, por ser uma sociedade muito religiosa, né, então os homens, as mulheres são fiéis um ao outro, isso causa uma repressão sexual nos homens, né, e daí essa repressão sexual faz com que ele seja mais violento. Então, por isso, os Estados Unidos se metiam tanto em guerra, tá? Então, os Estados Unidos é violento porque o homem, né, é reprimido sexualmente, porque ele está num casamento que ele é fiel, né, onde é a fidelidade, e por isso ele expressa essa, né, como se fosse uma bomba, né, a explodir, né, na guerra, e daí surge, então, pessoal, faça amor, não faça guerra, né, paz e amor, né, então, a questão do paz e amor, né, faça amor, não faça guerra, tá ligada ao relacionamento sexual, né, ao sexo, como se o sexo trouxesse a paz. Então, é a liberdade sexual que deixa a pessoa calma, né, e daí começa então o movimento hippie, só que para manter aquela libertinagem sexual do movimento hippie, de ter vários parceiros,
e de ir contra aquilo que estava dentro das suas consciências, da sua educação moral lá no início da infância, eles se enfiaram em drogas, porque eles não conseguiam manter um estilo de vida que ia contra aquilo que eles sentiam lá dentro do seu coração, lá dentro da sua consciência, né? Eles estavam matando a si mesmos, então eles tinham que tomar droga. Então foi um alto índice aí de uso de drogas, né, no movimento hippie, né? Então, isso já era, assim, o ápice agora, né, gente, é a cultura do cancelamento, né? Então, de repente, você tem um médico lá que salvou, né, mais de 1000 vidas, e daí ele fala, olha, eu salvei a vida dessas pessoas dando esse remédio, né? Mas esse remédio, ele está sendo mal visto pela mídia. Então, vamos atacar esse médico. Não, mas ele matou, ele salvou 1000 pessoas. Não, não interessa. Entendeu? Vamos acabar com ele. Então, né, sei lá, heróis, né, heróis dos países, né, Winston Churchill, vários heróis que conseguiram salvar, né, Thomas Jefferson, né, que escreveu, né, que ajudou quer dizer, que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que fez tantas coisas boas. Ah, mas ele tinha escravo, então vamos cancelar ele, vamos atacar todas as estátuas. Então, a ideia da indústria, né, da cultura do cancelamento, ela é essa ideia de que você tem que combater o mal com o mal, certo? Você combate o mal com o mal. Se tem mal, você cancela, né? Você acaba com aquele mal. Não interessa se tem coisas boas. Não interessa se essa pessoa fez coisas muito boas na vida dela. Se ela fez uma coisa má, né? Então a gente tem que combater o mal com o mal. Então, quando a gente pensa assim, né? Bom, a gente tem que combater o mal, né? Mas quem faz isso, né? Quem que enxerga só o mal na humanidade? Então, eu assisti, né, uma palestra do Olavo de Carvalho, e ele fala um negócio muito interessante, porque ele estava explicando sobre o Fórum de São Paulo e sobre a escola de Frankfurt, e daí ele fala o seguinte, né, que o pensamento da dialética negativa, que você procura criticar tudo que é mal, né, você critica tudo que é mal, não vê nada de bom, só vê o mal, né, e daí você destrói aquilo que tem o mal. Você vai destruir tudo, porque todas as pessoas, em todos nós temos o pecado. Nós temos o pecado em todos nós. Então, o cristão, ele enxerga que o pecado está nele mesmo, né? O mal está em mim, né? Mas eu tenho Deus, e Deus me ama, mesmo com o meu pecado. E Deus quer me salvar. Então, Deus, ele enxerga o homem com o pecado, mas ele quer salvar a criação dele. Então, o Olavo de Carvalho, ele fala, né, que a única coisa que não tem mal é Deus e Cristo, mas eles não enxergam só o mal em nós, eles querem nos salvar, né? Então, quem é que fica apontando para o mal, né? Satanás, né? De acordo com o Olavo de Carvalho, é o demônio, né? O demônio que enxerga só o mal e aponta para o mal, né? E fica acusando o homem de fazer o mal. Então, de acordo com o Olavo de Carvalho, nem estou falando aqui, ele falou isso numa palestra no CEPAC, na Flórida, tá? Ele falou que essa ideologia é demoníaca, está criando milhares de demônios saindo da universidade, né? Jovens que só veem o mal, que só enxergam o mal, que tem essa visão crítica, mas não acha uma solução, não quer saber da solução, né? Eu critico, mas eu não mostro a solução, não vou atrás de uma solução, só critico, né? Então critica tudo, mas não vai atrás da solução. E quando você critica tudo,
né? Quando a pessoa ela critica tudo, ela se torna sobre-humana, ela está acima da humanidade. Eu estou lá acima, só apontando as coisas erradas. Quem é que quer usar essa? Quem é que usa essa posição, né? Exatamente Satanás, né? Satanás que fica acima só apontando o acusador, como diz a Bíblia, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da palestra, né? Eu tô falando sobre isso porque o Rio Jinim sempre fala muito, né, do mal que as universidades causam na juventude hoje. E realmente é triste, né, a gente saber que eu, por exemplo, né, estudei quando comecei a fazer mestrado, as professoras só mandavam a gente ler Foucault, Michel Foucault, né, que é francês. E o Michel Foucault, por exemplo, ele fala que não deveria haver um pai, né, a figura do pai. Por quê? Porque o pai era opressor, não deveria existir pai. Então, não faz sentido, né? Mas as pessoas compram a ideia, porque é muito fácil, né? Você fica acima de tudo criticando tudo. E não precisa achar a solução, porque a solução vai surgir, magicamente, né? Quando tudo acabar, quando tudo for destruído, a solução surge. Certo, gente? Então, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Mas surge uma solução. Surge algo novo, algo melhor, né? De acordo com Engels, né? Então, é isso. Então, gostaria de abrir aí para comentários e perguntas.